Romanos 7, 24 e 25, a palavra ela diz assim: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, guarda essa expressão aqui, irmãos, eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Pai, que Teu maravilhoso Espírito traga toda a revelação para nós nessa oportunidade. Venha nos despertar, ó Pai, os nossos ouvidos. Muitas vezes, ó Pai, ainda tão entupido com as coisas do mundo, para que então possamos ouvir a Tua palavra de uma forma, Pai, que venhamos a compreender. Teu Espírito, Pai, não permite que tenhamos confusões em nossas mentes, Pai, mas que nós tenhamos um conhecimento pleno daquele que é e fez tudo por nós, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Te damos graças, Pai, pelo bendito Espírito que após a glorificação e exaltação de Cristo, o Senhor o derramou sobre nós. Pai, nos enche com Teu Espírito, aumenta a nossa fé, nos aviva pela Tua palavra, nos vivifica pelo Teu Espírito para que continuemos invocando o Teu nome. Pai Santo, Te damos graças pela convicção, pela certeza da salvação em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que fez tudo por nós e agora o Senhor deseja trabalhar em nós, nos aperfeiçoando, nos moldando, para que a nossa alma seja santificada, seja purificada, possa viver uma vida adequada, respondendo às Tuas demandas, ó Pai. Faça isso com cada um de nós nessa noite, cuidando desse ambiente também, cuidando das nossas mentes para que não haja distrações. Operas pelo Teu Espírito em cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Bom, o Romanos capítulo 7 é um capítulo que ele tem trazido muitas dúvidas para muitas pessoas do povo do Senhor. E também é um capítulo esclarecedor, porque ele vai trazer a revelação de um homem que muitas vezes vive em conflito consigo mesmo. Paulo está relatando a sua experiência aqui, graças a Deus porque temos Romanos capítulo 7, e por nós talvez não conhecermos, em realidade espiritual, esse capítulo 7 de Romanos, muitos irão desanimar, porque eles alegam assim: eu morri e ressuscitei com Cristo, Cristo é a minha vida. Se eu estou morto com Cristo na cruz, Cristo é a minha vida, por que eu ainda sou uma pessoa irritada? Por que eu sou acometido de algum nervosismo? Por que eu sou tão chato? Por que eu sou tão metido a besta? Por que eu sou tão esquisito? Por que às vezes me dá uma crise de ira? Por que às vezes, se a gente for abrir um leque aqui, nós vamos falar de muitas coisas. Mas Romanos 7 vai explicar exatamente isto aqui, que muitos vivem. Aqui, muitos escritores, que escreveram muitos livros cristãos, explicaram de uma forma totalmente anormal, talvez sem uma revelação, porque existe uma maneira de você estudar Romanos capítulo 7 e através de livros e comentários e não compreender aquilo que o Espírito está querendo nos dizer. Então aí um perigo muito grande. Agora, quando nós compreendemos Romanos 7, aí nós estamos prontos para entrar na realidade de Romanos capítulo 8. O capítulo 7 de Romanos é uma preparação para nós entrarmos no capítulo 8. Isso é muito interessante, irmãos. Então, claro que nós não podemos confundir, irmãos, a obra na cruz que Cristo fez por nós, que nos libertou plenamente do pecado. O velho homem já foi com Ele crucificado, já foi morto, já foi tirado de nós. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso Ele fez de uma forma tão plena e tão perfeita. Nós fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo e nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muitos foram pregados a mensagem da cruz de uma forma muitas vezes inadequada, que agora você não vai ter mais problemas. Muito pelo contrário. Quando você crê no Evangelho da Graça, Cristo e a sua cruz, na sua união com o Senhor Jesus Cristo, aí que começam os problemas.
Deus lhe matricula na escola primária da tribulação. Aí depois você vai ter uma evolução, como é a nossa vida estudantil. Começamos a caminhar, na nossa tenra idade. Eu comecei a estudar com 7 anos de idade, no primeiro ano, segundo ano, quarto ano, quinta série. Você vai subindo, entendeu? Deus também, Ele nos matricula na escola da tribulação. Tem aquelas tribulações bem amenas, porque Ele sabe, mas o desejo do Pai é nos aperfeiçoar, é formar o Seu Filho em nós, para que nós sejamos homens e mulheres maduros em Cristo Jesus. Então esse chama-se o processo do caminho da cruz. Estão me compreendendo? E aí as tribulações serão mais vorazes sobre a nossa vida. Nós vamos ter muitas perdas. Nós vamos, por exemplo, aquelas coisas que nos abalam, Ele vai remover de nós. Mas Ele vai remover de uma forma prática. Hebreus 12, 28. Que Ele vai colocar as suas 2 mãos em nossas raízes, vai chacoalhar para cair todos aqueles frutos que não prestam, aqueles frutos que só nos abala, aqueles frutos que nos fazem duvidar da palavra. É dúvida, temores, rancores, animosidades, uma série de situações que nos abalam, um sentimento de medo que sempre nos assola. Então Ele quer remover tudo isso de nós, para que então nós possamos receber um reino inabalável, pelo qual nós iremos servir a Cristo com reverência e santo temor. Aí nós teremos uma vida inteiramente voltada para Ele, irmãos, porque o que o Pai nos deseja é nos preparar para o encontro com Ele, entende? E cada dia que passa é um dia menos na contabilidade do Pai, que está chegando o dia de nós encontrar com Ele. E o Pai, Ele não vai ter nenhum problema com os seus filhos, porque quando um filho de Deus morre, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E Ele também vai nos habilitar, nos capacitar para enfrentarmos a morte com doçura, a morte sem nenhum temor, sem nenhum medo. Embora eu sei que talvez muitos aqui possam ter um certo receio da morte, porque nós não sabemos o que vai ser além. Sabemos sim, claro que nós sabemos. O Filho de Deus sabe. Primeiro que nós já estamos num descanso com nosso Senhor. A palavra fala em Colossenses 3,3, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nascemos de novo, nós já estamos lá pela fé. Isso não vai ser mudado. Nós sabemos que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Agora, irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Queridos, se vocês olharem aqui com bastante cuidado para esses 2 versículos, aqui no final do capítulo 7, nós vamos ver que eles são o portal para o capítulo 8 de Romanos. Muito interessante, porque nos primeiros 16 versículos do capítulo 8 de Romanos, se der tempo a gente vai ver alguns deles aqui depois, o nome do Espírito Santo, ele é mencionado 13 vezes, 13 vezes, e ali está a descrição da promessa da vida que um filho de Deus pode viver no poder do Espírito Santo. Então Paulo teve o cuidado de escrever Romanos 7, nos conflitos que ele teve, no seu amadurecimento. Então ele foi conhecendo o Senhor, para trazer para nós, irmãos, que a vida cristã, muitas vezes, ela não é um passo de mágica. Quando nós nascemos de novo, todos os problemas serão resolvidos, você não vai ter mais dificuldade, agora você é filho de Deus, Deus vai te abençoar. Sim, nós somos abençoados em Cristo, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é certo, isso aqui não pode ser mudado. Ele já nos conhecia antes de nós nascermos. Então, quando Ele nos chamou para crer no Senhor Jesus Cristo, Ele nos fez filhos de Deus e Ele não vai nos desfiliar. Mas aí nós temos muitos conflitos diários. Nós somos, por causa da nossa justiça própria, que Ele quer quebrar,
A nossa justiça própria, irmão, não tem valor nenhum, não presta para nada. Isaías 64:6 fala que as nossas justiças é como o trapo da imundícia, não tem valor nenhum. O que é a justiça própria? É eu tentando fazer obedecer a lei de Deus, a palavra de Deus, na energia da minha carne. O que eu vou encontrar? Eu encontro nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei do Espírito. Então, irmãos, não adianta você tentar obedecer a Bíblia se você não tem capacidade. Você e eu nunca vamos ter capacidade. Então, quando nós nascemos de novo, o que Deus faz? Lembra de Ezequiel 36, versículo 27, que ele diz assim: porei dentro de vocês o meu Espírito e farei que observeis, guardeis os meus juízos. Então, é a pessoa do Espírito morando dentro de nós, que ele habita dentro do coração de todo aquele que creu, e ele é aquele Espírito de habitação, o Espírito de liderança, o Espírito que nos habilita a testemunharmos de Cristo, viver uma vida de testemunho diante do Senhor, expressando Cristo. Quando nós falamos de Jesus para uma outra pessoa, é obra consumada, é pelo poder do Espírito. Quando não é pelo poder do Espírito, nós vamos lançar palavras evasivas, palavras vazias, palavras de nós mesmos, palavras que nós conhecemos na nossa mente, estamos explanando apenas conhecimento. Isso não tem valor nenhum, irmão. Então é o Espírito quem vai aplicar toda a obra do Calvário na vida da pessoa que está ouvindo o Evangelho. Então, quando estou pregando o Evangelho, quando você fala de Cristo crucificado para outra pessoa, tenha convicção de que é Ele agindo através dos seus lábios. Quanto mais você está cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo, mais você vai expressar Cristo. Mas o teu falar será um falar sábio, será um falar gracioso, será um falar amoroso, será um falar cortês, um falar manso, um falar onde o Espírito domina totalmente a sua mente e coração. Ainda que na hora você tenha aquela raiva, aquela vontade de dizer um monte de besteira para aquela pessoa, mas o Espírito Santo é aquele que vai exercer o domínio próprio em nossas vidas, vai estabelecer em nós o seu controle. Entende, irmãos? Mas se nós não obedecermos à voz dele, obviamente nós vamos perder o controle. Entendeu? Isso que Romanos capítulo 7 vai dizer de uma forma tão linda. Então, irmãos, Romanos 8:2, se você estiver com a Bíblia aberta aí, você vai ver aqui no versículo 2 que diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, esse versículo, ele é glorioso, ele é maravilhoso, ele é profundo demais. Vamos analisar ele um pouquinho aqui para a gente avançar no capítulo 7. Porque a lei do Espírito da vida, existe uma lei do Espírito, que essa lei é uma lei suprema, soberana. É a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ou seja, vamos entender uma coisa aqui. O Senhor Jesus, quando estava aqui neste mundo, caminhou nessa terra, vocês sabem que Ele viveu uma vida na dependência do Espírito. Isaías 60 fala que Ele foi ungido pelo Espírito, que Ele seria ungido pelo Espírito. O Espírito era um Espírito que habilitaria Ele a libertar os cativos, a ter uma palavra de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, e o Espírito de cura. É algo completo, uma complementaridade pela qual o Cristo, quando se fez carne na pessoa de Jesus, o Espírito o habilitou para que Ele realizasse todo o ministério do Espírito. A vontade do Pai foi feita em Jesus pelo seu Espírito. Quem falava era o Espírito, quem curava era o Espírito de Deus que habitava no Senhor Jesus. Ele mesmo disse isso muitas vezes. Quando Ele falava, ele dizia o seguinte: as palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é que prescreve tudo que eu tenho que dizer. Então, Ele não disse nenhuma palavra de si mesmo. Nos seus diálogos com os fariseus, com ali os saduceus, era o Pai operando na vida da pessoa de Jesus, pelo seu Espírito que nele
habitava. Jesus viveu uma vida entregue ao Pai. Então o Espírito Santo poderia usá-lo da maneira que quisesse. Entende, irmãos? As curas que Jesus fez, era o Pai. Ele diz assim: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é quem faz as suas obras. E todas as obras que Jesus fez, foi o Pai que fez em Jesus. Conosco não é diferente. Quando nós queremos fazer as coisas, estabelecendo a nossa própria vontade, nós vamos ter conflitos internos. Porque nós queremos fazer a nossa vontade. Vai ter. Por que acontece muitas vezes divisões nas igrejas? Qual que é o fator ali predominante? Claro que é a vontade de uma pessoa que não é feita, ela acha que é certa, que é correta, de repente tem um irmãozinho lá muito simples, que tem a unção do Senhor, de repente vai questionar aquela pessoa, aí já tem uma confusão instaurada. Aí entra em Romanos capítulo 7. Eu quero fazer o bem, mas o mal que habita em mim não permite. Entende, irmãos? Percebe aqui. Agora, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, o que é interessante aqui, não é que vai nos livrar, te livrou da lei do pecado e da lei da morte. Então, você entende o que significa ser uma pessoa totalmente livre em Cristo Jesus? Isto é maravilhoso. Já fomos libertos da lei, do pecado e da morte. A morte e o pecado não tem mais nada a ver conosco. Uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, nele fundamentado, arraigados, alicerçados, então agora o Espírito deseja operar o seu querer, o seu realizar em nós. Mas, irmãos, nós temos tido uma vida rendida ao Espírito Santo de Deus. Nós temos levado o morrer de Jesus por toda parte, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. Então, a questão da expressão da vida de Cristo é uma questão de nós para a morte. Em mim tem que operar a morte, para que em vocês opere a vida. 2 Coríntios 4, versículo 13. Depois que ele fala, né? Nós temos o mesmo espírito da fé. Cri, por isso falei. Nós cremos, também falamos. E o nosso falar tem que ser Ele. O Espírito Santo, por isso que, queridos, leia a biografia de Jesus nos 4 evangelhos de João. Você nunca vai perceber ali que Jesus disse uma palavra sequer, que ele teve que voltar atrás e se retratar. Olha, não era bem assim que eu quis dizer não, viu, Pedro? Eu falei isso, mas não é bem assim. Isso acontece sempre conosco, né, irmãos? A gente sempre temos que nos retratar. Nós falamos muitas bobeiras, muitas besteiras, às vezes inadvertidamente. Nós falamos demais. Temos uma tendência de falar demais. Então, temos que voltar para Tiago e ouvir o que Tiago tem para nos dizer pelo seu Espírito. Sejam poucas as tuas palavras. Você tem que ser tardio para falar, mas você tem que estar com seus ouvidos atentos, 2 ouvidos, para ouvir. Uma pessoa que ela não fala muito, ela pode ser a pessoa mais burra dessa terra, mais idiota. Se ela fica calada, como é que você vai julgar aquela pessoa? Uma pessoa, ela é sábia, ela é inteligente, ela escuta, ela não fala qualquer coisa, mas quando ela abre a boca, meu Deus do céu, misericórdia. Então, irmãos, graças ao Senhor por esse versículo 2 de Romanos. Agora, aqui no final do capítulo 7, temos um desventurado homem que sou. Se você ler os versículos anteriores, você vai descobrir que o apóstolo Paulo, ele está descrevendo como lutou com suas próprias forças para obedecer à santa lei de Deus e fracassou. Porque Paulo, quando nasceu de novo, quando teve aquele encontro com Cristo, ele não foi transformado do dia para a noite, ele teve muitos conflitos, até o ponto de ele pensar o seguinte: agora eu vou para o deserto, eu vou me dedicar ao Senhor, eu quero toda a revelação dele, e foi lá. Então, que depois que ele voltou, daquele tempo com o Senhor, mais de 3 anos, ele voltou totalmente mudado,
e o Senhor começou a lançar golpes na vida de Paulo. Golpes na sabedoria, na sua impetuosidade, na sua autoestima. Começou a tratar com Paulo de uma forma que a cruz operou até o fundo da sua alma. Ele pôde então dizer: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, nós temos uma tendência de citar muito esse versículo. Isso aí pode virar um jargão religioso. Muitos falam que Gálatas 2:20 está tratando do pecado. Não é do pecado, está tratando da alma, do egocentrismo. Paulo disse assim: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ele está dizendo em outras palavras: a minha alma foi tratada pelo caminho da cruz. Ele fala da obra da cruz em Romanos 6,6, nosso velho homem foi crucificado, morto. O nosso homem velho é para todos, mas aqui ele particulariza: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Entende? O certo é que, se fosse uma experiência de todos nós aqui, ele diria assim: estamos crucificados com Cristo, logo já não é mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Mas não é dessa forma. Então o Espírito deseja que eu e você tenhamos essa mesma experiência, uma vida de cruz. Dia após dia eu morro. Quanto mais eu creio ou peço ao Espírito que opere a cruz profundamente em minha vida, menos terá de mim e mais terá dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. É pelo caminho da cruz. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, se não houver a negação do ego, e depois ele já coloca como você vai negar: tomar a sua cruz dia a dia, ou seja, morra dia a dia. Leva o morrer de Cristo dia a dia. Mas eu já não fui crucificado com Cristo? Sim, mas tem muitas coisas em nós que precisam ser extirpados, ser removidos, as escórias da nossa alma, que nós achamos que ela tem muito valor. Entende, irmãos? É como, por exemplo, aqui, a irmã Sabrina é filósofa, professora de filosofia, doutora em filosofia. Vamos pensar que ela não nasceu de novo, e ela vem dar uma palestra para nós aqui sobre filosofia. Meu Deus, nós vamos ficar impressionados e aprender muito com a irmã. Mas ela pode ser uma perversa, pode ser uma que não nasceu de novo, pode ter os seus problemas aí, entendeu? Mas aprendemos sobre filosofia dela, mas não podemos aprender com a vida dela. Agora, a vida cristã não, nós aprendemos a Ele. Ele diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais nós teremos uma vida quieta, sossegada, descanso. Uma vida de descanso. Isso é maravilhoso. Então, queridos, porém, em resposta à sua própria pergunta, quem me livrará do corpo desta morte? Ele agora encontra a verdadeira resposta, ele dá um brado: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, pense comigo num detalhe importante aqui. O apóstolo Paulo, ele demorou tempo para compreender que essa luta não era dele, mas do Espírito do Senhor. Por que tinha muito conflito no interior de Paulo? Porque ele ainda não havia deslumbrado toda a realidade do que o Espírito desejava fazer nele. Então Paulo sofreu muito ainda, porque Paulo ficou, desde os 12 anos, aos pés de Gamaliel. Nós não sabemos a idade dele, quando ele creu no Senhor, muito tempo. E vocês sabem que o judeu, naquela época, eles tinham uma disciplina tremenda: decorar o Decápolis, decorar grandes partes dos mandamentos, Pentateuco. Eles liam diariamente, lendo. Imagina como é que estava a cabeça do apóstolo Paulo, a mente dele. Agora ele creu no Senhor. Então o Senhor começou a desconstruir muitas coisas da sabedoria de Paulo, para formar uma sabedoria divina. Ele vai dizer isso, sabe onde? 1 Coríntios, capítulo 1. Vai falar sobre essa sabedoria,
que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Aquela sabedoria que ele tinha nas Escrituras, mas sem a realidade dela. Estão me compreendendo, irmãos? Que uma pessoa ela pode conhecer a Bíblia, pode conhecer a palavra, pode conhecer a mensagem da cruz, pode pregar a mensagem da cruz e não ter a realidade. Uma pessoa que tem a realidade, isso é muito claro. Tem alguns princípios, mas um dos que eu gosto bastante é lá em Atos 2,44, que diz assim: todos os que creram estavam juntos. Por que estavam juntos? Porque 1 Coríntios 12,13 diz assim: porque em um espírito todos os que creram foram batizados em um corpo. Ou seja, fomos jogados para dentro do corpo de Cristo, que é a vida da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E a reunião da igreja é algo incomum, é maravilhoso. Faz muito bem para nós. E o Pai diz assim, Salmo 133:1: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, desce para a sua barba e para as golas das suas vestes. Porque quando o Pai exaltou Cristo à sua destra, porque a interpretação do Salmo 133 é Atos 2,33, que diz assim: exaltado, pois, à destra de Deus, Senhor Jesus, ele recebeu a promessa do Pai, o Espírito Santo, o óleo, e derramou sobre nós. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então isso é maravilhoso demais, irmãos. Então Paulo, ele lutou muito com isso, porque ele era filho de Deus e agora ele tinha toda a realidade, mas ele não tinha um entendimento claro a respeito sobre o Espírito Santo, aquilo que Deus queria fazer nele, que ele tinha que depender do Espírito. Porque Paulo era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, como era Elias, como era tantos outros, Pedro, João. Então nós também somos filhos de Deus. O Espírito que habitava nele habita em nós também. O Cristo que estava habitando neles também habita em nós. Ele nos dá sabedoria. Então, com o tempo, caminhando com o Senhor, uma vida dedicada a Ele, você vai amadurecer no Senhor. Você vai ficar mais unido a Ele, você vai desfrutar mais dEle, você não vai se preocupar mais com as coisas desta vida, porque você está crucificado para o mundo está crucificado para você. Então você tem plena liberdade de viver para Deus, de viver para Ele, viver diante dEle. Isso é tão maravilhoso. Então Paulo demorou muito tempo para compreender isso, mas quando nós nos rendemos a Ele, irmãos, nós teremos sempre a vitória. Irmãos, em toda a nossa peleja na face dessa terra, nós precisamos aprender a depender do Espírito. Olha, quando você enfrentar uma tribulação, quando você está diante de um problema, a primeira coisa, você vai ficar abalado. A primeira coisa, você já vai arquitetar algum mecanismo de recursos humanos para resolver aquele problema e você não vai depender do Senhor. Quando você depende do Senhor, a coisa muda. Por exemplo, tinha uma irmã que ela participou aqui conosco numa reunião de jovens num sábado, e ela vai estar ouvindo essa mensagem depois, mas ela ia o médico, e um dia falou: puxa vida, estou muito mal, a voz dessa pessoa nem quase que saía. Aí de repente eu estou saindo aqui, vem a pessoa com óleo, me unge para melhorar a minha voz. Falei: meu Deus. Aí chamei o irmão, vamos orar, impomos a mão, ungimos com óleo, dependemos do Senhor. No outro dia, a voz estava normal. Percebe, irmãos? Ela estava aqui domingo passado. Então, é maravilhoso. Eu estou doente, estou com uma dor, eu vou ao médico. Antes de ir, ora, fala: Senhor, qual médico que tu queres que eu vá? Ele vai levar você no médico certo, ou vai trazer o médico ali. Entende, irmãos? Isso é precioso demais. Agora nós temos que aprender a depender dele nas mínimas coisas. Sabe quando a tua esposa fica mais chata? Tá louco. É Deus usando ela para tratar com você. Ou vice-versa também. Porque no nosso lar, o lar é um laboratório onde Deus vai tratar conosco ali.
tantas coisas que acontecem que nos abalam, não é assim? Mas Ele começa a tratar conosco. Ele quer tirar a tua irritação, quer tirar a sua forma de pensar inadequada para formar Cristo. Já pensou, sai a tua irritação, coloca Cristo. Puxa, mas que troca maravilhosa. É não mais eu, mais Cristo. Mania de grandeza, mania de comprar coisas, uma série de coisas. Ele quer mudar tudo isso, Ele quer que nós dependemos dEle. Eu vou citar para vocês um texto aqui. É um texto que aconteceu, literalmente uma história, mas vamos espiritualizar esse texto aqui. Abram comigo em Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Êxodo 14, verso 14. O contexto aqui, irmãos, até que os irmãos abram, é que Moisés tirou o povo de Israel do Egito para levar para Canaã. Então, quando chegou ali, diante do Mar Vermelho, eles se acamparam. E claro que Moisés colocou lá os seus atalaias, aqueles homens que, os vigias, né, os atalaias, era para dar notícia, ficar vigiando, olha, vem vindo o inimigo, avisar toda aquela congregação no deserto. O Mar Vermelho estava ali diante deles, como é que eles iam passar aquele mar? E de repente o atalaia traz uma notícia linda, né? Pessoal, Faraó e os seus guerreiros estão vindo aí. E agora? Aí, qual foi a atitude daquele povo? Uns começaram a murmurar. Moisés, por que, Moisés, você nos libertou lá da terra do Egito? Por que não nos deixaste morrer lá? Lá tem túmulos, lá tem sepulturas. O Senhor nos trouxe para cá para morrer nesse deserto aqui? Moisés vai clamar ao Senhor. E o Senhor responde para Moisés. E aí Moisés diz para o povo, Êxodo 14, 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E você entende aqui, espiritualmente falando, que independentemente de qualquer circunstância, o Senhor não vai mudar a sua maneira de agir, a sua tática. Ele pelejará por vós. Mas será, irmãos, que nós entregamos para Ele o nosso caminho e confiamos nele? Ele tudo fará. É gostoso citar aquele versículo, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Isso às vezes fica só uma retórica de linguagem, mas às vezes não tem o experimento dessas realidades. Ele não disse, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Resultado qual é? Ele tudo fará. Quando eu entrego, eu tenho que crer que Ele fará. Agora, se eu não crer, entrega, volta, e aí as coisas acontecem, e vai, meu Deus, tua palavra diz, mas você, meu irmão, minha irmã, creia em mim. Por isso que temos aqui batido numa tecla, busque uma intimidade com o Senhor, irmãos. Quando você conhece o Senhor em realidade espiritual, as Escrituras farão um sentido 1000 vezes maior ainda, porque você tão somente não vai confiar nas promessas dEle, mas você vai confiar nele, crendo que Ele não pode mentir, e o que Ele disse, Ele vai cumprir, porque você conhece Ele. Entende, irmãos? É igual, por exemplo, assim, irmão Francisco, vou te dar aqui R$1.000, você deposita para mim amanhã lá, ele é o gerente do banco, gerente da minha conta, você deposita para mim? Deposito sim. Aí amanhã, 8h30, Francisco, deu tudo certo aí? Nem fui ao banco ainda, Cláudio. Tudo bem então, mas não esquecer. Aí 10h30 eu ligo, Francisco, você depositou lá? Cláudio, fica tranquilo, mas eu vou depositar, já estou no banco aqui, já entrei, tá bom. Francisco, deu certo? Isso demonstra o quê? Que eu sou um incrédulo, porque eu não conheço Ele. Se eu confio nele, Francisco, deposita para mim, eu vou esquecer, porque eu sei que Ele tem caráter, Ele vai depositar. Assim é nós com o nosso Pai Celestial. Nós oramos, mas nós não cremos, como aqueles fariseus que diziam crer em Moisés, mas não criam. Eles pregavam, mas não criam, porque Jesus confrontou eles dizendo o seguinte, olha, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam nas minhas palavras, porque ele, Moisés, escreveu a meu respeito. Agora, se vocês não crêem no escrito deles, como é que vocês vão crer nas minhas palavras? Ele escreveu a meu respeito. Entende, irmãos? Está fazendo sentido? Estão compreendendo? Agora,
Vamos ver, aí vocês vão um pouquinho mais para frente, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. 2 Crônicas 20, verso 17. Também vocês sabem daquela linda história que os amonitas, os meunitas de Monte Seir vieram a peleja contra Josafá. Ele orou, buscou o Senhor disse que iria pelejar por eles nesse encontro, a luta era do Senhor. Então era um problema muito difícil aqui, que Josafá tinha que enfrentar, não apenas Josafá, mas todo o povo de Judá. E aí, olha aqui, o que ele disse no versículo 17, 2 Crônicas 20, verso 17. Neste encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Mas nesta peleja, nós temos que ir, temos que enfrentar, mas quem vai pelejar é Ele por nós, irmãos. Usando as nossas mãos, usando a nossa mente, usando os nossos pés, tudo. E aquele lindo versículo que Paulo disse em 2 Coríntios 2,14, ele disse assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Em Cristo, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Então, queridos, eu gostaria aqui de traçar o percurso pelo qual um homem, ele pode ser conduzido para fora do espírito de escravidão, rumo ao espírito da liberdade. Nós vamos traçar, pois está claramente relatado, aquele lindo texto, se vocês quiserem acompanhar, Romanos capítulo 8, versículo 15, que ele vai mostrar o que nós recebemos quando cremos que morremos e ressuscitamos com Cristo. O que nós recebemos do Pai não é um espírito de escravidão. Ele diz aqui, Romanos 8, verso 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Queridos, nós não recebemos um espírito que nos vai escravizar, para nós vivermos atemorizados, mas recebemos um espírito de filiação, de adoção, para tê-lo como nosso Deus e Pai. Irmãos, nós somos, eu e você, diariamente advertidos de que grande perigo na vida cristã é nós voltarmos à escravidão. Tem muitas pessoas que retrocedem na vida cristã, não avançam no Senhor. A vida cristã, ela não é estática, ou você avança ou você está retrocedendo. Então nós vamos ver esse homem aqui regenerado em 3 aspectos. Primeiro, Paulo era um homem regenerado, ele era um homem capaz e um homem desventurado, como ele mesmo relatou a seu respeito aqui em Romanos capítulo 7. Agora, qual é a evidência de que Paulo é um homem regenerado? Aqui em Romanos 7, 22, ele vai dizer o seguinte, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Irmãos, nenhum homem ímpio vai ter prazer na lei de Deus, na palavra do Senhor. Então Paulo tinha prazer na lei de Deus. Então o homem regenerado é aquele em quem o desejo foi renovado, ele pôde dizer, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mesmo o apóstolo Paulo, aqui sendo um homem regenerado, se ele não depender do Espírito Santo que habitava nele, esse homem se sentirá um fracasso. Por isso que sem Cristo ele nada poderia fazer. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque aqui em Romanos capítulo 7, versículo 25, ele fala assim, porque eu de mim mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus. Segundo o que ele achava que era correto, adequado, ele obedecia. Mas era na energia da carne, na força da sua carne. Mesmo sendo habitado pelo Espírito, nós podemos viver uma vida de carnalidade, fazendo as coisas de Deus na energia da carne. Certo, irmãos? Então o apóstolo Paulo, ele se sentia também muito incapaz, porque o grande erro cometido por muitos cristãos é muitas vezes, irmãos, pensar que por ser regenerado é o suficiente. Vocês acham que é? Se você acha que Deus está contente com o seu novo nascimento,
Não. Você pode estar, mas Ele não. Ele quer te dar mais dele para você. Eu quero fazer o que é bom, mas não consigo, não tenho poder de realizar. Então, ele disse aqui em Romanos 7:19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Irmãos, quão frequentemente nós vemos cristãos, filhos de Deus, nascidos de novo, nos dizem que se formos determinados, se nós formos determinados, fervorosos, nós poderemos realizar o que quisermos para o Senhor. Não é dessa maneira, irmãos. Se nós não dependermos do Espírito, nós vamos fazer movimentos confusos, vamos fazer muitas coisas, para atrair a atenção dos irmãos, mas sem ter a realidade espiritual morando dentro de nós. E esse homem, ele era tão determinado como qualquer outro, e sabe o que Paulo disse? Ele confessou em Romanos 7:18, olha só, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, irmãos, presta atenção que aqui o capítulo 7 de Romanos mostra um cristão se esforçando ao máximo para obedecer à lei de Deus com sua vontade regenerada. Ele era regenerado, se esforçando ao máximo para obedecer à lei de Deus, não entendendo, não sabendo que verdadeiramente ele era habitado pelo Espírito, e quem faz a obra, e quem é obediente, é o Espírito que ele fez habitar em nós e não nós. Irmãos, nós não somos obedientes, nós somos rebeldes, nós não gostamos de ouvir a palavra dele, nós não gostamos que outro dirige a nossa vida, não é assim? Não apenas isso, irmãos, mas você encontrará aqui em Romanos capítulo 7, alguns pronomes, eu, me, mim, meus, minha, mais de 30 vezes em Romanos capítulo 7, eu, mim, por aí. Queridos, aqui é o eu regenerado em sua impotência, procurando obedecer à lei de Deus sem ser cheio e dependente do Espírito Santo. Vai haver fracassos, e aí a pessoa questiona, será que eu sou filho de Deus? Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Porque um filho de Deus não faz isso. E aí vem outros, que falam assim, um filho de Deus realmente não pode fazer isso. Mas tem que ver se você de fato nasceu de novo ou não. Às vezes é nascido, mas não depende do Espírito, não vive no Espírito, não anda no Espírito. Ele faz as coisas por si mesmo. Entende, irmãos? João 15:5 diz assim, Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você sabe o que é nada poder fazer? Irmão, você sabe que a gente faz muitas coisas sem Ele. Isso é uma vida independente dEle. Então, sem mim nada podeis fazer, mas em que sentido? Vocês podem fazer muitas coisas para a igreja, para os irmãos, em meu nome, mas sem mim, isso que vocês fazem, sem mim, não tem valor nenhum. Entende, irmãos? Até pregar um prego na parede aqui, dependemos dEle. Senhor, é para a Tua glória, vai glorificar o Teu nome. Entende, irmãos? O tabernáculo foi todo ele ungido. Quando concluiu o tabernáculo, ungiram o tabernáculo, a glória Shekinah de Deus entrou e ninguém mais podia entrar, porque a glória de Deus preencheu aquele local. É o sentido de uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, quando nós aprendemos a depender do Espírito Santo que habita em nós e buscarmos ser cheio do Espírito Santo, nós iremos viver uma vida que glorifica o Pai. Nós teremos uma autoridade expressa do Senhor em nós, irmãos. Aí você vai ver como é que o amor pelos irmãos vai fluir, você vai ver como a alegria vai fluir, como a paz vai fluir reinantemente, como você vai ser uma pessoa longânima, uma pessoa que vai ter o domínio próprio, que vai ter longanimidade, fidelidade, bondade, amistosidade, tudo isso que o Espírito vai produzir em nós.
Paulo disse: desventurado homem que sou. Esse cristão, ele é totalmente infeliz e miserável. E o que torna tão integralmente miserável? O que tornava? Porque Paulo expressou isso, era uma realidade, foi uma realidade nele. Mas o que fez dele um homem tão miserável? Sendo filho de Deus em Cristo. É Deus ter concedido a ele uma natureza que ama o próprio Deus. Então, olha só, nascemos de novo, nós temos a natureza divina, o amor de Deus é derramado em nós, que vai amar o próprio Deus. Então, nisso nós vamos falhar muito. E Paulo queria amar tanto o Senhor, mas na energia da sua carne, na força do seu braço. Então ele percebeu que ele era um miserável. Deus colocou o seu amor em nós para amar Ele, isso fica mais complicado ainda. Mas o Espírito levou pacientemente o apóstolo Paulo a ganhar uma experiência de absoluta dependência dele. Irmãos, a gente precisa, irmãos, pedir para que o Senhor golpeie-nos naquilo que nós temos força para viver o cristianismo ainda. Nós temos que, Ele tem que tirar toda a nossa força. Hoje em dia os cristãos vão buscar força, buscar poder. Não, Senhor, tira as minhas forças. Paulo diz, e Paulo entendeu, porque ele disse assim: eu me glorio nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. É quando eu não posso, eu dependo dEle, e aí eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estão me compreendendo, irmãos? Então, isso que Paulo tentava realizar, porque quando um filho de Deus começa a realizar a obediência na força da sua carne, ele está tentando obedecer à lei. Impossível! E esse filho de Deus precisa viver em plena obediência ao Senhor. Como, irmão? Lembra de Gálatas 5, versículo 25? Lá está escrito assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito já está em nós. Nós temos a lei do Espírito da vida em Cristo, que já me livrou da lei do pecado e da morte. Entende, irmãos? Cristo já cumpriu a lei por mim. Eu não tenho que cumprir lei. Eu tenho que viver na dependência dEle, da graça dEle. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, Romanos 6,14. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não agora eu vou viver a vida do jeito que eu quero, não, irmãos, uma vida de dependência dEle, de absoluta dependência dEle. Irmãos, você pode, com toda certeza, continuar mantendo cativo. Você pode continuar mantendo um homem cativo que foi libertado da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus? Não tem jeito. Ele pertence a Ele agora. Jamais, não tem possibilidade. Mas você vive e anda no Espírito? Vamos ser sinceros diante do Senhor, irmãos. Agora, é vivendo e andando no Espírito que temos o poder da obediência, o poder da vitória, o poder da verdadeira santidade. Lembra que João escreveu em João 3,27, ele disse assim, respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Agora, muitos pensam que o querer é suficiente. Lembra que Paulo ele dizia o seguinte, você lê todo o capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 19 a 20, ele queria realizar as coisas para Deus. Ele queria fazer o bem, mas o mal não permitia. O mal está referindo à energia da sua carne. Não tinha possibilidade. Agora, irmãos, vamos pensar aqui. O homem precisa aprender que, para que ele obtenha a vitória, igual Paulo teve em Romanos capítulo 7, quando entrou no capítulo 8, vitória em todas as coisas, ele precisa da operação do Espírito Santo em sua vida. O querer, nós temos muita vontade, Deus não quer anular a nossa vontade, Ele quer a nossa vontade subjugada a Ele. Então eu quero, mas eu quero, Paulo fala, eu de mim mesmo. Lembra que nós lemos lá em Romanos 7, versículo 25? Eu de mim mesmo. Então, Paulo, ele ganhou essa experiência de dependência do Espírito quando?
quando ele escreveu aos Filipenses, ele trouxe essa revelação para nós também. Abra comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Aí nós já vamos concluir. Irmãos, o homem ele precisa aprender que para ele obter vitória em todas as coisas, ele precisa da operação do Espírito Santo em sua vida e deixar o Espírito operar. Olha aqui, Filipenses 2, 12 e 13, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua, não eu, porque Deus é quem efetua em vós, dentro de vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Paulo dizia, eu quero fazer o bem, mas aí ele encontrou uma experiência maravilhosa agora, dizendo o seguinte, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Então Paulo entendeu que ele tinha que levar a cruz por toda parte, dia após dia morrendo, negando a si mesmo, para que então o meu querer, a minha vontade, eu coloquei a minha vontade aos pés do Senhor, para que Ele pegue a minha vontade, transforme a minha vontade na vontade dEle e devolva para mim no Espírito. Então, agora a minha vontade é subjugada à vontade dEle. Vocês estão me compreendendo, irmãos? O Espírito habitando em mim, a minha vontade que foi trocada, eu coloquei aos pés do Senhor, porque a minha vontade me escraviza. A minha vontade, a minha inclinação da minha vontade é sempre para a carne, para a satisfação dos meus desejos, das minhas afeições. Mas quando eu entrego a minha vontade, Senhor, quebra a minha vontade, Ele vai operar a cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, minha vontade. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Está entendendo, irmãos? E eu preciso entender que a minha vontade, por mais que ela seja boa, se não estiver alinhada com a vontade de Deus, ela não presta. Então eu quero, Senhor, que Tu pega a minha vontade, porque eu entreguei a minha vontade, entrega o Teu caminho. Confia, Ele tudo fará. Então Ele vai transformar a minha vontade confusa, esquisita, estranha, na vontade dEle. Então agora eu vou viver obedecendo a vontade dEle, não na minha força, mas na força do Espírito que Ele fez habitar em mim. Vocês estão compreendendo, irmãos? Isso é precioso. Então o cristianismo, aí Paulo encontrou a vitória em Romanos 8:1. Agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado que me fazia escravo e da morte. Fui liberto. É uma vida de rendição a Ele. Oh, meu irmão, isso que o Pai almeja de nós, seus filhos amados. E é assim que nós vamos ganhar cada dia mais uma experiência com o Senhor. E que o Espírito Santo faz é conceder vitória para cada um de nós. Porque o Espírito, irmãos, ele nunca perdeu uma batalha. O Espírito nunca foi derrotado em nada. Então, se eu vivo na dependência dele, Romanos 8:13, o último texto nós vamos encerrar por aqui. Romanos 8, versículo 13, diz assim, olha só, que lindo, você tem que ler Romanos 7 e 8 juntos, ligados um no outro. Ele diz assim, Romanos 8, verso 13, porque se viverdes segundo a carne, segundo a nossa vontade, carne aqui é a questão da vontade, da alma, dos pensamentos, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos pela pessoa do Espírito que Tu fizeste habitar em nós. Ele que aplicou tudo aquilo que Cristo é e fez por nós, nos atraindo na cruz no Seu corpo, tirando o nosso pecado, nos dando a Sua vida pela ressurreição. Pai, louvado seja o Teu nome por esta obra consumada.
E agora, ó Pai, o Senhor deseja ter-nos integralmente e completamente. Porque nós já temos a pessoa de Cristo em nós, já temos a Tua pessoa morando em nós, já temos Teu Espírito em nós, a Tua palavra foi implantada em nós. Agora, Pai, o Senhor deseja ter tudo de nós. Pai, eu não sei quanto que o Senhor tem de mim, mas eu quero viver uma vida de entrega diante do Senhor, para que o Senhor me tenha integralmente e cada um de nós. Obrigado, Pai, por essa semana que se inicia. Colocamos todos os cuidados em Tuas mãos. Abençoa essa semana, cuida dos nossos lares, da nossa família, cuida dos nossos filhos, cuida, Pai, dessa cidade, abençoa todos nós aqui nessa noite com essa verdade e leva-nos guardado para os nossos lares. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.